Faz um bom tempo que eu não faço lista de recomendações de filmes aqui no canal, me deu vontade e eu simplesmente decidi recomendar 10 filmes de ação no HBO Max. Como sempre, essas listas de recomendações não são os 10 melhores filmes do gênero naquele streaming. Também convido vocês a pedirem outros gêneros em outros streamings aqui embaixo. Eu decidi aleatoriamente por ação no HBO Max e eu também não coloquei alguns até dos que eu mais gosto. Por exemplo, Matrix, todo mundo já assistiu. Mad Max, Estrada da Fúria ou até os outros Mad Max, muita gente já deve ter assistido também. Então eu tentei trazer alguns outros filmes que eu gosto muito, alguns mais conhecidos, outros um pouco menos, mas que não só eu gosto muito, como eu acho que vocês também podem gostar. Começo a lista com The Raid, ou Operação Invasão. Acho que para achar esse filme no HBO Max eles vão ter que colocar The Raid Redemption. Esse é um filme, por mais que seja meio que uma coprodução, Estados Unidos, Malásia, seja até um filme mais americano, ainda assim ele tem a essência do cinema de artes marciais de países como Japão, Coreia do Sul, China, entre muitos outros, inclusive a Malásia, que com um dos atores que interpreta uma espécie de capanga do vilão, que também fez John Wick 3. Então é um filme de pancadaria pura, com uma premissa que lembra até aquele Dredd, né, com Karl Urban, de invadir uma espécie de um prédio, um conjunto habitacional que é dominado por uma gangue ou por alguns criminosos, e a partir do momento que os policiais adentram aquele lugar, eles não têm mais para onde fugir, digamos assim. E é tiro, bomba e pancadaria, pancadaria, pancadaria. Um filme que se faz pela ação e não necessariamente por uma história ou por acontecimentos. É a ação mais pura aqui e eu acho que o Gareth Evans consegue fazer isso muito bem em The Raid. O segundo filme da lista e mais conhecido, com Tom Cruise como protagonista e também com a presença de Emily Blunt, eu estou falando de No Limite do Amanhã, um filme que eu acho até bem subestimado e muita gente esquece dele, mas eu acho que é um ótimo filme de futuro distópico, com ficção científica e com ação, acima de tudo, né? A ideia de um mundo dominado por alienígenas e eles têm que sobreviver de alguma forma até que a gente descobre que é uma espécie de feitiço no tempo e ele vai voltando naquele mesmo dia várias e várias e várias e várias vezes até tentar achar uma solução para salvar a humanidade. A premissa já é muito boa, a execução para mim é melhor ainda. O terceiro filme da lista, voltando para o cinema asiático, eu estou falando de O Tigre e o Dragão, um filme que é de Taiwan, né? Filme do Ang Lee, indicado a vários Oscars em 2001, inclusive a melhor filme. Não é o meu wuxia favorito, mas é um dos melhores na minha opinião. Wuxia, que é esse gênero que vai misturar artes marciais com fantasia, com uma pegada de lenda chinesa, esse tipo de coisa que tem algo de muito próprio nesses filmes, um encantamento, uma beleza pelo natural, como as sequências aqui no Bambuzal, que é muito tradicional nesse tipo de filme, e principalmente a encenação das cenas de ação, das cenas de artes marciais, com esses personagens que não tem nada de realista e nem precisa ter, eles flutuam no ar, eles meio que dançam, é tudo muito poético, não é só uma pancadaria, não é só a violência. O próximo filme da lista, e também um dos meus favoritos da vida, talvez muita gente já tenha assistido, filme do Michael Mann da década de 90, Fogo contra Fogo, a primeira, digamos, aparição e conflito entre dois dos maiores atores de todos os tempos que muita gente pedia, Robert De Niro e Al Pacino. Aqui tem esse lance de gato e rato, de um caçando o outro, e algo que é muito comum de criar quase um espelhamento dos dois em algum sentido. Mas o que há de mais especial para mim, Fogo contra Fogo, muita gente lembra da cena de tiroteio e tudo mais, e tem muito a ver com isso, é como o Michael Mann trabalha essa cidade viva, digamos assim. Isso tá nos outros filmes dele, para mim, Fogo contra Fogo, o melhor filme da carreira desse grande e subestimado cineasta.
Falando em grande e subestimado cineasta, vamos para Sam Peckinpah com o filme Os Implacáveis, um filme que acaba sendo bastante esquecido até dentro da carreira do Sam Peckinpah, mas que é um filme muito interessante, que tem ali como protagonista o Steve McQueen e que é o puro suco da nova Hollywood, né? Personagens pra lá de dúbios, tentando simplesmente sobreviver e ganhar dinheiro e fazer coisas que a gente acha completamente errado, com essa perseguição bastante frenética que vai funcionar muito aqui pra mim. Esse filme é um achado, digamos assim, no HBO Max. E mantendo a figura do Steve McQueen como protagonista, o próximo filme é também no período ali de começo de Nova Hollywood, eu estou falando de Bullitt. Aí ele já é um policial, mas ainda assim com ações muito dúbias, mas para mim o que eu mais me ganha aqui nesse filme são mesmo as sequências de ação, principalmente uma sequência de perseguição que é uma das melhores coisas que o cinema já fez. Bullitt também é um filme até meio estranho para quem está acostumado com os filmes de ação atual, porque ele tem um ritmo cadenciado, mas como a ação vai funcionar é muito interessante, sobretudo essa sequência de perseguição. E falando de ação com um ritmo mais cadenciado, um diretor que faz muito isso atualmente, eu já coloquei ele até na minha lista de diretores subestimados e eu já recomendei esse filme anteriormente aqui no canal, é o Wes Craig Zeller, e a recomendação de hoje é Justiça Brutal, filme que tem o Vince Vaughn e tem também o Mel Gibson, um filme de ação, mas sem a frenesi tradicional do cinema de ação. Aqui também os personagens são pra lá de dúbios, para não dizer que eles são quase vilões aqui, né? Os personagens centrais que são essa dupla policial. E aí a gente vai ver um desenrolar de eventos e ações que vão sendo confrontados. Gosto muito de como ele compõe cada um desses enquadramentos e faz a gente ficar nesses enquadramentos. O S. Craig Zeller, para mim, é muito interessante como ele consegue fazer essa ação até mais realista em certo sentido, por ser tudo menos espetacularizado, menos visando um escapismo e dando mais peso para cada uma dessas ações. Acho Justiça Brutal um dos melhores filmes recentes. E falando em policial com características pra lá de dúbio que nada tem de herói, vamos pro primeiro filme que depois virou uma franquia protagonizada pelo Clint Eastwood, filme do Don Siegel. Eu estou falando de Dirty Harry. Aqui eu estou recomendando o primeiro, mas tem, se eu não me engano, todos no HBO Max, e é muito esse lance da gente lidar com o cinema. Eu achei esse filme interessante nesse sentido, né? Porque tem muitas ações aqui que ele vai cometer que são pra lá de contestáveis, mas é justamente a gente entender esse filme dentro do contexto dele, dentro do contexto de gênero, dentro da época dele também. Um filme que conflita muito com a nova Hollywood, ao mesmo tempo que ele consegue ser um filme da nova Hollywood também, e um filme pra lá de violento, como era bem característico no período. O penúltimo filme da lista, vamos falar de Bruce Lee, de Operação Dragão, que é talvez o filme mais conhecido do Bruce Lee, que tá também na HBO Max. Um filme muito interessante também para entender um outro contexto de cinema de ação, de artes marciais, nesse que foi um dos grandes atores desse gênero, desse estilo dentro do cinema de ação. E aqui acho que tem tudo que a gente espera de um filme de Bruce Lee. Por mais que a trama seja bem bobajada aqui, o grande foco tá mesmo na execução dos movimentos, na execução da cena de ação, que é o que o Bruce Lee fazia como poucos. E para fechar a lista, vamos voltar para a década de 90 para falar de O Fugitivo, filme protagonizado pelo Harrison Ford, que o título já diz muita coisa. Um cara tendo que sobreviver, fugir e provar a sua inocência. Mais uma vez, um filme que vai ter um dinamismo muito interessante aqui, né? Ele vai funcionar com uma premissa bastante simples, com essa ideia de filme de perseguição, mas que consegue encontrar na sua montagem, acima de tudo, o seu grande mérito. Eu gosto bastante de O Fugitivo, fecho com ele essa lista de 10 recomendações de filmes de ação no HBO Max. Eu sei que muita gente vai comentar, faltou tal filme, faltou tal filme. Sempre vão faltar muitos filmes, eu simplesmente selecionei 10 que eu gosto e eu posso fazer esse tipo de lista também. Voltar a fazer, que eu estou há um bom tempo sem fazer, com outros streamings e outros
gêneros. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Também tem o nosso Pix aqui na descrição, você pode ajudar a gente vai para o Festival de Cannes fazer uma super cobertura lá, é muito cara a viagem, se você quiser ajudar a gente ficaria muito feliz. Por hoje é isso e corta.